Olá, sétimo ano, tudo bom? Aqui quem fala é a Marcela, espero que vocês lembrem de mim, tá? Sou professora de língua portuguesa de vocês e eu gravei esse vídeo para falar um pouquinho acerca das classes de palavras, que é uma revisão que eu passei para vocês no estudo dirigido. Então vamos lá? Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês que esse conteúdo, classes de palavras, ele se encontra numa outra subdivisão de conteúdos da língua portuguesa, que é a morfologia, tá? Então, o conteúdo classes de palavras pertence a essa subdivisão morfologia. Essa subdivisão, chamada morfologia, ela forma a base da língua portuguesa. Então, é muito importante que vocês entendam, tá? Esse conteúdo. Por isso a gente está revisando agora, porque vocês vão depender dele, vocês vão depender do entendimento dele para prosseguir, para estudar os próximos conteúdos de língua portuguesa. Então vamos lá. Primeiramente, a gente chama de classes de palavras grupos de palavras divididos por características comuns. A primeira classe de palavras que eu quero abordar aqui com vocês é o artigo. O artigo é aquele elemento que determina uma outra palavra. Então, a gente tem como exemplo o ou o uma, tá? Aí, a segunda classe de palavras que eu vou falar é o adjetivo. O adjetivo, ele já caracteriza. E aí, quando a gente fala de caracterização, a gente lembra muito de coisas boas, tá? Então, por exemplo, chamar uma pessoa de inteligente, essa palavra inteligente é um adjetivo, mas a palavra ignorante também é um adjetivo, tá? O adjetivo ele pode ter uma carga positiva ou uma carga negativa, tá? Quando eu chamo uma pessoa de ignorante, não significa que essa palavra não é um adjetivo só porque ela carrega uma carga negativa. Ela também é uma característica, tá? Então, ela também é um adjetivo. Em terceiro lugar, a gente vai ver a classe de palavra chamada advérbio. E o que é o advérbio? O advérbio é uma classe de palavra que significa, que indica uma circunstância. E essa circunstância, ela pode ser de diferentes formas. Pode ser uma circunstância de tempo, pode ser uma circunstância de modo, uma circunstância de lugar, tá? Então, por exemplo, hoje é uma palavrinha que indica tempo, bem é uma palavrinha que indica modo de fazer alguma coisa, tá? Já no quarto grupo a gente tem a conjunção. O que é a conjunção? A conjunção, elas são partículas, né, palavrinhas que ligam frases, tá? Ligam frases umas às outras. Então a gente tem o e, que a gente costuma usar muito para ligar frases com esse sentido de adição, né, de soma. A gente tem o mais sem i, tá? Que tem um sentido de oposição, de adversidade, de ideia contrária, que também é muito utilizado na língua portuguesa. E aí logo depois a gente vai ver a interjeição, que é uma palavra que indica estado emotivo momentâneo. Então, é um estado emotivo, mas não é qualquer estado emotivo. É um estado emotivo daquele momento. Então, pode ser ai, ui, eita. E geralmente essas palavras, né, essas interjeições, elas vêm acompanhadas de um ponto de exclamação. Então é fácil de identificar. Aí no sexto lugar, a gente tem o numeral, que é uma palavra que indica número ou ordem, como o próprio nome já diz. Então a palavra primeiro, a palavra dois, né, e etc. No sétimo grupo, a gente vai ver as preposições. E a preposição, ela é muito semelhante à conjunção. Só que a conjunção, ela liga frases. Já a preposição, ela liga palavras. Então, a gente tem a palavra de, a preposição de, né? E a preposição para, como exemplos. Aí, logo depois, vem os pronomes, que retomam ou substituem um elemento, um nome de algum texto, beleza? Eles são muito usados para fazer a coesão do texto, para o seu texto não ficar repetitivo também. Então, a gente tem exemplos de pronomes ele e mim. E agora, por último, eu deixei as duas classes mais importantes, tá? São as classes que o livro de vocês vai dar ênfase nesse momento, que é o substantivo, que é uma palavrinha que indica substância ou coisa, tá? E aí a gente pode ter Paulo
como um nome próprio, um substantivo próprio, e cachorro como um substantivo comum, por exemplo, tá? E, em 10º lugar, o verbo, que é uma palavra que indica não só estado, mas também mudança de estado, ação ou ainda fenômeno da natureza. É a classe de palavras, para mim, mais complexa, tá? A que tem mais coisas para se estudar, mas assim, é essencial, é a mais importante. Vocês vão ver muito isso daqui para frente. Como o verbo é importante nos estudos de língua portuguesa. Então eu trouxe 2 exemplos para vocês, que é o verbo estudar, que significa uma ação, né? E o verbo chover, que indica fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza, desculpa. Então é isso, tá? Essa é a nossa revisão. Espero que tenha ficado claro. Se restou alguma dúvida, espero que vocês deixem aqui no comentário, nos comentários, qual foi, para que eu possa respondê-la da melhor maneira possível. Muito obrigada e até a próxima aula.